E aí, meu amigo de evolução, Elinelton aqui do canal Autoreflexão. Hoje vamos falar sobre o porquê você deve ter paciência na sua evolução pessoal. Por que você deve respeitar as etapas, o processo e o porquê que uma evolução demora para acontecer na sua vida, né? Talvez você já tenha passado pelo processo onde você quis ter uma mudança na sua vida, onde você quis fazer uma coisa nova, e aí você começou, mas acabou desistindo, acabou desanimando. Se você já passou por isso, então esse vídeo aqui vai te ajudar a você superar essa barreira e conseguir fazer as coisas ir até o final. E também vai te mostrar por que que você focar nesse processo é sim a chave para você conquistar as coisas que você deseja. Mas antes de continuar, já deixa aquele like e se inscreve por favor no canal para que nós possamos bater a meta de 100 inscritos. Dados os recados iniciais, vamos lá para o vídeo. Paciência, né? Paciência é uma coisa muito difícil de se ter, muito difícil de se conseguir, né? E geralmente, quando nós queremos uma mudança na nossa vida, né? Você tá aí na sua casa, você quer uma mudança. Você quer se tornar uma pessoa diferente, você quer começar uma nova rotina, você quer ir para a academia, você quer às vezes começar a estudar mais, a ler mais. E aí você fica super animado e começa essa nova rotina. O problema é que você fica tão empolgado, tão animado, que ao invés de você colocar uma meta realística, como por exemplo, ler uma página de livro por dia, você coloca uma meta muito extraordinária para uma pessoa que às vezes não tem o costume de leitura, que é, por exemplo, ler 100 páginas em um dia, ou ler 30, 40 páginas em um dia. E aí você vai começar obcecado, com afinco naquela atividade, lendo as 30, 40 páginas por dia, inicialmente. Porém, com o tempo, aquela atividade vai começando a desgastar você, porque a energia, a concentração que você precisa para essa atividade é muita. E você acaba tendo que investir muito tempo, investir muito foco, e você acaba se desgastando por isso e acaba abandonando essa rotina. Outro fator que faz você abandonar essa rotina é quando você não vê resultados aparentes no que você está fazendo. Você às vezes coloca uma coisa ali, você vai e coloca aquela meta e você imagina que vai ter resultados rápidos. Por exemplo, olha, eu quero melhorar o meu vocabulário, melhorar o meu vocabulário. E aí você coloca aquilo como uma meta para a sua vida e começa a trabalhar naquele vocabulário, trabalhar na melhora do seu vocabulário, porém você não consegue enxergar resultados rápidos. Você continua trabalhando, fazendo aqueles exercícios, porém seu vocabulário continua o mesmo. Você às vezes continua falando gírias, você fala a palavra sem a flexão correta dos S's e dos R's, e aí com o tempo você acaba desistindo pela sua falta de resultados imediatos. Cafezinho? Mas antes de continuar, vamos falar por que você perde esse interesse quando você não obtém os resultados imediatos. Você perde o interesse quando você não obtém os resultados imediatos, porque dentro do seu cérebro existe uma glândula que libera vários tipos de hormônios que fazem com que você se sinta bem, com que você sinta prazer e com que você sinta motivação para começar alguma coisa. Existe um hormônio chamado dopamina, talvez você já tenha escutado bastante esse hormônio, sobre esse hormônio, e ele tem uma característica especial por fazer com que você ganhe motivação para fazer uma nova atividade. Por exemplo, eu quero começar a jogar beisebol, aleatório. E aí você vai criar por aquela atividade um interesse muito forte porque é algo novo na sua vida. Então você está fazendo aquilo ali, você está focado na primeira semana, na segunda semana, olha o trem passando. E aí na primeira semana, na segunda semana você está empolgado, você está ali fazendo aquela atividade, você está muito motivado e você começa a aprender, você fica com aquele afinco. Porém, com o tempo aquilo vai passando, vai deixando de fazer efeito para você. Você não sente mais tanta motivação. Isso acontece porque a dopamina é um hormônio que funciona mais quando aquilo é algo novo para você, é uma novidade. Então, nas primeiras semanas
nas primeiras semanas deste novo desafio, a dopamina liberada no seu cérebro é muito forte e ela tem a principal função dela é como que eu posso falar? O estímulo de reforço, ou seja, ela vai reforçar para que você continue fazendo aquela atividade, porque é algo novo para você. Porém, com o passar do tempo, você se acostuma com a atividade e a dopamina no seu cérebro diminui a produção dela. Por isso, a perda de interesse. Então, por causa desse fator, não porque você é preguiçoso, não porque você é acomodado, mas você acaba perdendo o interesse naquela coisa e você acaba sempre procurando coisas novas para focar, né? Você talvez seja uma pessoa que gosta de uma coisa, depois você perde o interesse, depois você quer fazer outra atividade e aí você perde o interesse. É por causa da dopamina, porque ela faz com que você tenha um reforço no seu cérebro para que você aprenda aquela novidade, porém com o tempo aquilo fica mais entediante para você. Certo, então continuando aquele outro assunto lá do começo do vídeo, então você acaba perdendo o interesse, você acaba deixando de fazer aquilo no longo prazo, porque a atividade se tornou muito exaustiva. Você teve que ler muitas páginas, o esforço foi muito grande, então você acaba perdendo o interesse. E por fim, que nem eu falei para você, agora há pouco você também acaba perdendo o interesse por causa da dopamina, da motivação que você sente que vai passando. O problema é que quando acontece isso é porque você não se dá o tempo necessário que você precisa para que você possa se tornar uma pessoa evoluída nessa área que você deseja tanto aprimorar na sua vida. Então, por exemplo, você quer se tornar um erudito, uma pessoa que estuda muito, que lê muito, ou talvez um economista, um financista, você talvez quer buscar prosperidade financeira, você talvez deseja ter mais controle emocional das suas atitudes, das suas ações. E aí você começa com afinco, essa sua mudança milagrosa geralmente acontece no final do ano para o ano novo, que é aquele lista de 2026, que são todas as mudanças, o que eu quero diferente nesse ano novo. E aí você vai, começa motivado, mas depois a motivação cai. Por quê? Porque geralmente você acaba perdendo o interesse e você também não consegue respeitar esse processo de aprendizado, esse processo natural de aprendizado que é muito importante e que se você respeitar, vai conseguir ter seus resultados. Porque daqui a pouco eu vou falar para você como que a evolução só acontece no longo prazo. Mas primeiro vamos falar sobre um estudo chamado Outliers, onde nesse livro um jornalista, né, ele pontuou que para uma pessoa se tornar especialista em um assunto são necessários 10.000 horas de prática de uma atividade. E ele fez isso com jogadores de basquete, astros, né, da NBA, beisebol, futebol americano, escritores, artistas, atores. E ele percebeu que todas essas pessoas que eram destaque nas áreas de atuação deles estudaram no mínimo 10.000 horas ou praticaram no mínimo 10.000 horas daquela atividade para que eles pudessem se tornar especialistas. Então, claramente não é do dia para a noite que nem você, nem ninguém vai se tornar um especialista, certo? Agora, voltando para o assunto primário, se você não respeitar esse processo, você vai acabar perdendo o interesse, você vai acabar desperdiçando essa energia sua e não vai concretizar resultados. E aí eu vou te explicar por que que o tempo é essencial para isso, né? Agora vamos falar sobre isso. O tempo é essencial para que você alcance resultados porque você precisa tanto aprender quanto internalizar aquele conhecimento dentro de você. Se você coloca um objetivo hoje, você vai ter um tempo de aprendizado, um tempo de maturação daquele objetivo, do trabalho duro até que o seu treinamento, o seu investimento comece a gerar resultados naquele campo de atuação que você deseja. Então não adianta só começar a estudar hoje, 5 horas por dia, que daqui a um ano eu vou ser o maior erudito do país. Não, porque existe todo um processo por trás disso, onde o seu corpo primeiro vai ter que absorver aquele conhecimento e segundo, ele vai ter que integrar aquele conhecimento dentro da sua alma para que no longo prazo aquilo se torne uma prática, né, constante na sua vida, um padrão mental constante na sua vida.
E quando você passa por todo esse transtorno, por toda essa tempestade, toda essa tormenta, depois de um bom tempo você sim vai começar a ver e sentir os resultados disso na sua vida, né? Lembre-se, depois da tempestade é a hora mais calma. Então, depois de toda essa tormenta, depois de todo esse transtorno, né, se você respeitar esse processo, internalizar essa nova essa nova atividade que você quer fazer na sua vida, com o tempo aquilo vai se tornar parte de você e feito de forma natural. Com os anos você finalmente vai se tornar realmente bom naquilo. E aí você vai começar pouco a pouco a enxergar os resultados de toda a sua dedicação. Quando aquilo internalizar dentro de você. E isso vai ser a melhor hora da sua vida, né? Quando você puder finalmente entender que os resultados que você tanto buscou, que o investimento que você tanto fez em si mesmo, agora está dando resultado. É a melhor sensação e vale cada segundo, né? Vale a pena cada segundo de tudo que você fez no passado por esse único momento de superação individual. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Tenho certeza que você tirou alguma lição valiosa aqui desse vídeo. Deixe aqui nos comentários pra gente compartilhar um pouco da tua experiência se você tiver algum pensamento sobre isso. E não se esqueça de inscrever no canal para que você possa receber mais vídeos como esse que vão trazer um impacto positivo na sua vida. Até a próxima!